ao Dr. Fábio Tofik Simantobi, que se pronunciará em nome do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Senhor presidente, senhoras ministros, senhoras ministras, senhores ministros, o Brasil ostenta a marca de ter uma das maiores populações carcerárias do mundo. 40% dos seus presos são presos provisórios, presos que aguardam julgamento. Antes de se comparar a outros países, o Brasil precisa resolver as suas mazelas da justiça penal. Para se comparar a outros países, o Brasil precisa combater a violência e a corrupção policial. Para se comparar a outros países, o Brasil precisa parar de condenar com base na prova do inquérito. O Brasil precisa parar de condenar com base na confissão policial, malsinadas confissões policiais, ou nos testemunhos de ouvir dizer. Para se comparar com outros países, o Brasil precisa respeitar e incrementar a sua prova pericial. Para se comparar com outros países, há que haver respeito à integridade da prova, há que haver assegurada a cadeia de custódia dos elementos probatórios. Para se comparar a outros países, o Brasil precisa assegurar a paridade de armas. O órgão que acusa, data máxima vênia do eminente Procurador-Geral da República, que hoje aqui presente, o órgão que acusa não pode emitir parecer e não pode opinar e ser o fiscal do processo. Para se comparar com outros países, o país precisa acabar com a cultura de que o juiz do inquérito é o juiz do processo e é o juiz do julgamento. Para se comparar com outros países, o livre convencimento motivado, essa regra que tem permitido que qualquer juiz, em qualquer rincão desse país, decida ao bel prazer e ao sabor de suas convicções íntimas, possa ser um guia criterioso de distribuição de justiça equânime. Para se comparar com outros países, o Brasil precisa respeitar a jurisprudência dos tribunais superiores. Precisa respeitar os precedentes que asseguram os direitos e as garantias fundamentais do cidadão. Para se comparar com outros países, os tribunais regionais e estaduais do Brasil precisam parar de condenar com a fundamentação per relatione, que é aquela que faz remissão à sentença de primeiro grau, ou pior, ao parecer do Ministério Público, que é órgão acusador do processo. Para se comparar com outros países, o Brasil precisa resolver sua dramática situação prisional. Senhores ministros, senhoras ministras, para se comparar com outros países, em suma, o Brasil precisa respeitar a sua Constituição Federal. Enquanto nada disso é feito, ou melhor, no momento em que estas e tantas outras mazelas que todos os que falaram hoje aqui vivem dia a dia na prática e que levariam horas para ser esmiuçadas e que vossas excelências bem conhecem no dia a dia do cadinho do exame forense. No dia em que todas essas mazelas tiverem a atenção dos tribunais estaduais e estiverem resolvidas, quem sabe a sociedade não esteja madura para debater de forma ampla, de forma democrática, mediante proposta de emenda constitucional, que data máxima vênia é a única medida que permite discussão nesse caso, como reconhece o próprio Ministério Público nessa sua polêmica proposta de 10 medidas, e que não deixa de reconhecer que não pode o judiciário subverter essa norma constitucional. Quando todas essas questões estiverem decididas, talvez estejamos preparados, quem sabe, para flexibilizar, mediante proposta de emenda constitucional, essa sagrada, essa sacrossanta cláusula constitucional que garante uma das poucas coisas que ainda se consegue garantir nesse país, que é a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação. Muito obrigado. Agradeço também a Vossa Excelência.